Fala galera, aqui quem fala é o Jota, para começar mais um episódio. Eu sempre me confundo que se eu falo do episódio, o capítulo aqui no canal de lives. Mas, episódio novo. Vamos continuar lendo aqui Argue o Império. Hoje vai ser capítulo 172 e 173. Então, vamos nessa. Lembrando que a gravação é feita ao vivo durante as lives. Link vai estar na descrição. O que vai estar na descrição é o link do aonde eu tô fazendo a live atualmente. Não sei se é na roxinha ou se é na verdinha. Tô na dúvida ainda onde é que vai estar. Esse daqui tá sendo feito na Twitch. O na verde lá, o do chute, eu não sei se eu vou fazer ainda. Vai depender de como é que tá a minha situação aqui. Então, simbora. Lembrando, no momento que eu tô gravando isso daqui ainda não existe o canal de live. Mas quando sair o vídeo já vai existir o canal de lives, então vocês vão estar vendo por ele. Então bora lá. Capítulo 172, Batalhas que se formam. Olha o nariz coçando de novo. O campo de batalha era um caos absoluto. Entre a fumaça espessa provocada pelos mísseis de Iskander e os corpos espalhados na neve, um único pilar se erguia como um trono de destruição. No topo dele, um homem de cabelos longos e vermelhos, vestido com couro dourado. Batia seus braceletes rúnicos negros com violência e a terra respondia em tremores e ondas sísmicas que faziam o chão rachar. Se não me disser quem é Matthew, eu não sei. Matthew, eu vou acabar com verme por verme, até o anúncio dizer que meu alvo foi eliminado. Rugiu o Suiano, sua voz reverberando pela planície de gelo. Arranca fora o quê? Seu nariz coça. Ah, sim. Vou pegar um negócio e um alicate trai. Marco observava de longe, atento. O argue no pulso daquele homem fazia a própria terra se curvar. Um poder devastador, perfeito para controle de terreno e dano em área. Excelente, o poder que valeria ter em meu arsenal. O soldado liberando pensou. Mas para copiá-lo ele precisava ver mais. Precisava entender o fluxo da mana, o pulso da técnica. Se Elisara queria impacto, então que seja um espetáculo digno do que ela idealizou. Com um salto, Marco ascendeu aos céus, com um strong feito na arena dos corajosos. Ventos rugiram em torno de seus pés, sustentando-o num voo leve, e as correntes de ar varreram a fumaça abaixo, abrindo o campo de visão como uma cortina. O ruivo no topo do pilar ergueu o olhar. Surpreso ao ver o homem suspenso no ar, suas lâminas espalhadas brilhando em verde, reunindo os ventos à sua volta. E quem é você? O Suiano perguntou, cerrando os punhos. Marco sorriu. Pode me chamar de Matthew. Vou falar Matthew porque é mais fácil. Quando a fumaça foi varrida... peraí. Pronto, problema resolvido. Aqui, vamos recapitulando. Pode me chamar de Matthew. 3 pontos. Quando a fumaça foi varrida pelos ventos de Marco, Bruno retornou à passada, calmo, como se voltasse uma rotina matinal. Ah não, acho que os 3 pontos é tipo outro momento. O homem arrastando-se no chão, a perna dobrada no ângulo errado. Levantou os olhos ao vê-lo aproximar. Bruno puxou do sobretudo branco um paletó e outra garrafa de suco. Repetiu o ritual. E espetou o palito. O líquido endureceu de dentro para fora e a garrafa estalou. Um picolé liso e brilhante apareceu na mão dele. Ei, qual o seu nome? Perguntou o monge discando o gelo com gosto. Diormon. O homem gaguejou, a voz fina tremendo. Bruno arregalou os olhos divertido. Diormon? Sério? Não é Dionísio? Não? Que nome é esse? Aproximou o rosto do homem. E o pranto começou a escorrer pela face dele. E o alto soltou. Sempre assim, corajosa até encontrar o ferro. Ficou meio duplo sentido isso daí. Entre risadas, Bruno cravou o paletó até o cabo e apontou para a testa do homem caído. O gelo ao redor do palito começou a crescer, formando camadas translúcidas como lâminas. Jormon não me convenceu, hahaha.
Jormon. Que merda de nome é esse? Vou te matar só pra garantir. Zombou a voz doce enquanto o palito ganhava frio e letal. Jormon fechou os olhos, resignado, até que uma energia percorreu suas pernas como um choque quente. Olhou para trás e viu alguém correndo. Isaac. O Grimório rodopiando ao redor dele como um segundo peito de ferro. Levanta! Berrou Isaac. Dionísio! Porra, dedo duro. Bruno lançou o palito congelado, mirando a testa do homem, mas Jormo saltou com uma velocidade anormal, escorregando para o lado, escapando do impacto que abriu uma cratera no chão. Espera, resmungou o Bruno, confuso por um segundo. Ele te chamou de Dionísio? Seu mentiroso? Sorriu o Lago. Bom, agora sei quem vou eliminar. Outro momento. Em outro núcleo da arena de gelo, Cassian observava o grupo que avançava furiosamente contra Morgan. 3 homens e 2 mulheres. Um deles apunhava um par de adagas únicas, lâminas em cascata forjadas em camadas de aço, sobre aço rúnicos. Argen, sem dúvida. Os outros 2 ostentavam exoesqueletos calcificados que se estendiam pela coluna como carapaças vivas que cobriam os ombros. Braços e pernas pulsando em sincronia com o ritmo de sua marcha. Argentex. As mulheres não ficavam atrás. Uma girava um chakram prateado com 3 lâminas avermelhadas. O metal zumbia enquanto cortava o ar, e o reflexo do gelo fazia as pontas parecerem incandescentes. A outra segurava um bastão curto, quase uma varinha, coberto por inscrições rúnicas que tremeluziam. No topo, uma chama viva dançava, ardente e teimosa, mesmo em meio ao frio cortante da arena. Mais 2 árguias. Cassian olhou para Morgan mais uma vez. O Iron Fist nem sequer piscava. Muito pelo contrário, o sorriso maníaco tomou-lhe o rosto. É hora do espetáculo. Os 2 Argentex rugiram em uníssono antes de investirem. O primeiro era um colosso de carne e ossos reforçados, músculos como cordas grossas que contorciam sob a pele cinzenta e rachada. E as placas calcificadas que emergiam em sua espinha formavam uma couraça irregular, salpicada de veios escuros que pulsavam com luz azulada. O segundo, mais ágil, lembrava um predador magro e letal. Seu exoesqueleto formava lâminas curtas sobre os ombros e cotovelos, e o som que fazia ao correr lembrava o de garras raspando metal. Eles avançaram juntos, abrindo sulcas no gelo a cada passo. Morgan apenas sorriu. Seu corpo se moveu com leveza irreal, quase preguiçosa. Inclinou-se para o lado e girou o tronco. Girou o tronco e os punhos cerrados de ferro cortaram o ar em silêncio. O primeiro golpe passou a centímetros de seu rosto. O segundo por baixo errou por pura precisão. Morgan respondeu com um passo curto e um gancho seco no abdômen do mais pesado. O som que se seguiu não foi um estalo, um estouro como gelo rachando sob pressão. O brutamonte foi lançado de costas, deslizando por metros até colidir contra um bloco de gelo e afundá-lo com um impacto. O outro, o magro, se lançou por cima do corpo do aliado ainda caído, abrindo os braços como lâminas vivas. Morgan ergueu o antebraço e bloqueou o choque O choque reverberou pela arena como o toque de um sino. O Iron Fist girou o corpo e agarrou a criatura pela garganta. Forte, mas lento demais. Morgan sussurrou e o gelo embaixo deles se trincou quando ele o arremessou contra o chão. Me pegaram desprevenido, da primeira vez, mas agora não tem a mínima chance de sequer arranhar minha armadura. Os 2 portadores de Argentex caíram pesadamente, abrindo crateras no gelo rachado. Antes que a poeira congelada baixasse, 3 novas presenças surgiram em meio a um nevoeiro branco. O homem das adagas de aço sobre aço girava as lâminas entre os dedos. E cada movimento produzia um som metálico que lembrava o roçar de correntes prontas para se desprenderem e dilacerar. A luz fria refletia em cascatas pelas bordas serrilhadas das lâminas como se o próprio metal respirasse. Morgan Iron Fist, disse ele, a voz carregada de desprezo.
Nem mesmo um dos poucos que já pisou na cidade central vai resistir à combinação dos nossos Argens. A mulher do Chakrana avançou girando a arma com tanta velocidade que o ar ao redor dela se distorceu, o som agudo cortando o vento como um grito metálico. Fique parado e talvez sinta menos dor, provocou, os olhos faiscando sob a luz azulada da arena. A outra ergueu seu bastão rúnico e a chama em sua ponta se expandiu numa espiral de fogo vivo, contrastando com o frio gélido ao redor. Ou talvez eu apenas derreta essa máscara de gelo e ego de seu rosto. A voz dela era suave, mas a mana que emanava fazia o chão estremecer. Morgan olhou para os três, cada um de um lado. Cercando-o com um gesto animado, ele girou lentamente os ombros. O sorriso voltou, mais selvagem que antes. 3 contra 1, combinando ataques destrutivos? Ele deu uma risada curta. Ótimo, já estava ficando entediado. Sabe o que te falta, Morgan? Humildade. Muito bom. JKJN? Não entendi. O que é esse daí, Mitch? Anagrama novo? Para o próximo capítulo, 173. Espetáculo. Bebam água. É melhor uma pedra no caminho do que 2 no gente. Ó, 173, espetáculo. Morgan se viu cercado em um instante, após o avanço rápido dos 3 oponentes que ainda estavam de pé. O chacrão da mulher de cabelos longos e castanhos claros girava enquanto deslizava por seu corpo, indo de um braço ao outro, veloz, preciso, ansioso por dilacerar a carne. Morgan se esquivou milimetricamente de cada ataque que deixaria marcas irreparáveis se o atingissem. Mas seu foco não se perdeu. Ele percebeu um instante em que, atrás de si, o homem das adagas curvas de aço sobre aço se posicionou para o golpe. As lâminas do largue do homem de cabelos curtos e arrepiados começaram a se desprender pelas juntas de metal, girando diversas pequenas lâminas flutuantes que o cercaram de todos os lados, inclusive pelos pontos cegos. O Iron Fist saltou para o lado, desviando-se por pouco. As lâminas se cravaram no solo gelado, mas ainda no ar, ele viu a mulher ruiva com o sobretudo vermelho erguer a varinha rúnica em sua direção. Uma esfera translúcida avermelhada começou a se mover na ponta da arma. Lança de chamas Von Igris, ela entoou. A esfera se afinou num feixe incandescente que cortou o ar em velocidade absurda. Morgan ainda no ar, sem apoio para desviar. Apenas assistiu quando o ataque atravessou sua armadura e varou seu ombro. Entre um murmúrio de dor, ele ainda viu os lábios vermelhos da mulher se moverem, formando uma única palavra. Explosion. É amigo Min? É amigo Min de Konosuba? A explosão percorreu todo o rastro da lança, expandindo-se até envolver o corpo de Morgan no clarão ardente. Cassie, que assistia tudo de perto, curvou o lábio num meio sorriso. Talvez ele não seja tudo isso, pensou alto. Mesmo assim, não podia simplesmente assistir. Morgan havia ajudado no treinamento e era um aliado da Imperatriz. O príncipe preparou-se para intervir, mas da fumaça espessa, Morgan surgiu ainda de pé. O quê? Ainda consegue ficar de pé? O homem das adagas gritou. Você não segurou, não é, Cassandra? Claro que não. Stal. Não sei a pronúncia, perdão. Respondeu ela irritada. Usei esse golpe justamente para arrancar o braço direito dele. A fumaça se dissipou por completo. O braço de Morgan estava intacto, embora seu corpo inteiro estivesse coberto de sangue. Ele ergueu o olhar sujo e ofegante. Pode ficar aí quietinho, príncipe, murmurou para Cass. Este é o presente que me foi dado pela magia anã. Minha armadura espalha qualquer dano que eu sofra nos braços para o resto do corpo, mantendo-os intactos. Morgan deu um passo à frente, o chão intrincando sob seu peso, para que eu possa continuar lutando.
Par de demolidores, as placas de metal negro, únicas presas aos punhos de Morgan, brilhavam em um azul quase incandescente. Ela sentiu a concentração absurda de mana que emanava do Arg e do Aerofish. Eu não entendi direito o negócio da armadura. Será, tipo, o que eu acho que eu entendi? Tipo, o dano que ele vai sofrer nos braços ou na perna, ao invés de ser diretamente naquele ponto, o dano vai ser distribuído igualmente pro corpo todo. Tipo, faz sentido porque é que nem deitar numa cama de pregos. Você não é. Tipo, você é espetado, mas nenhum prego atravessa, que o peso está sendo distribuído para todos os pregos. Tipo, eu acho que é nessa analogia mesmo. Eu acho que chega a ser essa analogia. Vamos continuar. Pá. Aqui. Não interessa. Gritou a mulher de chakra confiante. Ele não vai conseguir se mover tão rápido com todo esse dano espalhado pelo corpo. Com um movimento firme e preciso, ela lançou o chakram em um arco curvo que mirava diretamente a cabeça de Morgan. De tão longe assim, até uma tartaruga se esquivaria. Morgan exibiu um meio sorriso. Não que eu precise. Quando a lâmina se aproximou, ele apenas ergueu o punho e desferiu um soco de baixo para cima. O impacto desviou o trajeto do chakram, lançando-o de volta em um gelo descontrolado. Mas logo em seguida, algo inusitado aconteceu. A mulher havia desaparecido. O olhar de Morgan se estreitou. Num instante, compreendeu. Ela havia se teleportado e agora surgiu exatamente no ponto onde o chakram voava. Atrás dele. Te peguei. Ah, é que nem o Hiraishi, lá do Minato. Ela murmurou, girando o Ag no braço e levou da lâmina até o pescoço de Morgan. Mas o soldado reagiu no mesmo instante. Com um movimento rápido e preciso, suas pernas giraram e se Porra, trava-língua do caralho, do nada. E se dobraram em um agachamento ágil, fazendo a lâmina passar no vazio. Os punhos subiram instintivamente até a altura do queixo, em posição de defesa. Espere, Liana! É uma armadilha! A voz de Stalk morreu no ar ao ver o punho direto de Morgan se erguendo. O que ele está fazendo? Pensou Liana. Esse socorro não vai me atingir dessa distância. Mas antes que pudesse completar o raciocínio, o brilho azulado dos demolidores se expandiu, transformando-se em uma rajada de energia devastadora. O impacto foi brutal. Uma torrente de luz azul varreu o espaço entre eles e atingiu Liana em cheio, desintegrando seu corpo em segundos. O que restou foi apenas um vulto carbonizado que tombou sobre o gelo. Porra! O chakra caiu logo depois, girando até perder a força e bater no chão com um som oco que ecoou pelos ouvidos de Stal e Cassandra. Liana! Stal gritou, a voz ecoando pelo campo congelado. Mas tudo o que viu foi Morgan se erguendo com calma, como se nada tivesse acontecido. Espera, onde estão os ferimentos dele? Cassandra perguntou incrédula. O olhar dela percorreu o corpo do Aerofish. Não havia sequer um arranhão, sem sinal de sangue. Cassia, observando de longe, arregalou os olhos. O golpe dele devolveu todo o dano que havia sofrido e o curou proporcionalmente ao dano causado. Morgan rolou os ombros, o metal dos punhos tilintando. Um sorriso vitorioso se abriu em seu rosto. Ah, não vi em folha. A voz dele tinha o vigor de quem acabara de tomar um energético. Então, querem tentar algo mais ou já posso partir para a ofensiva? Tal cerrou os dentes. O som metálico de suas adagas rangendo entre os dedos. Maldito, rosnou. Cassandra, sem hesitar, comigo! A mulher respondeu com um aceno brusco. O fogo em sua varia reacendendo num vermelho quase branco, como magma prestes a transbordar. O ar ao redor dela começou a vibrar distorcido pelo calor. Tal avançou primeiro. As adagas dele se multiplicaram, dezenas de lâminas etéreas se desprendendo das originais, flutuando ao redor do corpo como uma tempestade de aço viva. Cassandra o acompanhou. Clamai e profundo terrai, respondeu Clamore. Peraí. Clamai e profundo terrai. Respondete clamore meu ad magian et uriet ostem meum. Ela entoou um cântico.
Peraí. Ean. A Fly. E profundo. Então eu não sei o que seria isso, né? Que nem a língua anã, é o contrário. Chamas se ergueram do chão congelado, como serpentes incandescentes. As chamas e as lâminas dançaram lado a lado, convergindo para um mesmo ponto. Cassian observava com a respiração suspensa. E agora? Como vai lidar com isso? Murmurou curioso. A sincronização entre eles é quase perfeita. Mas o Iron Fist sequer se moveu. Os demolidores começaram a brilhar outra vez, um azul vibrante mais intenso. Tal começou primeiro, cruzando as adagas em um golpe que parecia dividir o próprio ar. Morg ergueu o punho e interceptou o ataque com um som seco, o impacto abrindo uma cratera no gelo sob seus pés. Nos mesmos instantes, as chamas de Cassandra envolveram uma espiral ardente que consumiu o espaço. A luz foi tão forte que Cassian tapou os olhos com um braço. Droga! Dessa vez ele foi pego. O chão tremeu, o fogo rugiu. Mas quando a luz cedeu, uma figura caminhava de dentro das chamas. Morg saiu repleto de queimaduras e cortes por todo seu corpo e armadura, exceto pelos braços. Mas seu sorriso permanecia intacto. Pelo combo, se fosse apenas 20% mais forte, teria me matado. Mas, disse a voz disfarçando a dor enquanto seus demolidores brilhavam como sóis azuis. Agora é minha vez. Cassian recuou um passo, sentindo o arrepio subir pela espinha. Stahl e Cassandra se entreolharam e pela primeira vez hesitaram. Cassian viu a mão de Morgan, até então calma, transformar-se em um vórtice violento. Espirais azuis que pareciam roubar o brilho de tudo ao redor. O príncipe podia sentir o nível daquela técnica. Era algo acima de qualquer coisa que já havia testemunhado. Nesse mesmo senso, sua maior referência de poder resistiria a uma técnica dessas de frente. Não recuaremos, bradou Stahl cerrando as adagas com fúria. Suas lâminas se multiplicaram em desespero até formarem uma muralha de aço diante dele. Se proteja também, Cassandra, jurou. Gritou, mas ele não ouviu a resposta. Ao olhar para trás, viu a mulher correndo com tudo que tinha, fugindo para longe. Cassandra! Gritou, a voz carregada de incredulidade. Ela nem olhou para trás. Ele mordeu os dentes. Covarde! A atenção de Stahl voltou-se ao oponente à sua frente. Magia do punho de ferro, murmurou Morgan, erguendo o braço quando sua aura azul explodiu ao redor. Singularidade da Anã azul. Caraca, da estrela? Com um soco para a frente, uma rajada devastadora de poder e energia destruiu tudo o que havia em seu caminho. Avançando como um furacão concentrado. Stahl urrou com todas as forças, tentando conter a pressão. Suas adagas formando uma barreira viva, mas em questão de segundos, viu seu Agni ser desintegrado diante de seus olhos. O som cessou, a luz se dissipou. Nada estava no caminho que ele havia cruzado. Será que vou atrás da outra que fugiu? Eu o deixo quieto. Perguntou Morgan coçando a cabeça. Coçando a cabeça, seu corpo totalmente curado. Cassian, que observava, balançou a cabeça em negativa. Deixa a gosto. Quer dizer, deixa a mulher aí. Duvido que volte a atacar. Deixa. Puta que pariu. O Cassian não tem jeito. Está bem. E aí, curtiu o espetáculo? Perguntou Morgan com um sorriso cínico. Cassian correu os olhos pelos demolidores. Os metais pulsando em azul poderosos e destrutivos. E pela armadura anã reforçada que protege os braços do guerreiro, o livrando de danos que impedissem de usar seu Arg. Sim, agora sei que devo mirar seu pescoço logo no início, caso um dia chegue a isso. Morgan ergueu a sobrancelha, surpreso com a ousadia do príncipe mesmo após presenciar tamanha força. Bem observado, respondeu por fim. Ficou com medo, né? Ah, não é. Estar aqui. E esse foi o último capítulo lançado nessa semana. Lembrando, tô no dia 10 de novembro aqui lendo. Pra ter mais capítulos, temos que encher o saco do Felipe. Do mesmo jeito que eu tô enchendo o saco do Mitch também pra lançar mais capítulos de cobras, cartas e cultivo. Bom, minhas conclusões finais. Morgan é apelão pra caraca. É isso que eu tenho a dizer.
O maluco tem um ataque de estrela anã. E desintegrou 2 com soco. Praticamente. Ele me lembrou o Fat Gun lá do Boku no Hero. Depois vai ficar, acumular impacto e liberar tudo numa porrada. Vamos encerrar esse episódio por aqui. Lembrando, o link do canal principal também vai estar aí na descrição. Lá eu posto 2 vídeos por dia, mais frequência do que aqui. Então, é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Nos veremos na próxima. Valeu, falou e foi.